Muito bem, cada um de nós, a partir do momento que foi chamado pelo Senhor para fazer parte desse grande rebanho dos cristãos, fazer parte da igreja em toda a terra, a partir do momento que o Senhor nos chama, nós sabemos que Ele também nos dá tarefas, Ele nos dá encargos, Ele tem para cada um de nós um chamado muito especial. Chamado para orar, chamado para adorar, chamado para pregar, chamado para evangelizar, chamado para ministrar a presença dEle através dos nossos dons, dos talentos, através daquilo que Ele colocou em nossas mãos, com a mordomia dos nossos bens. Deus nos chama e Ele chamou alguns para uma tarefa muito especial, para liderar a igreja. Vamos ver o que Pedro nos diz no capítulo 5 da sua primeira carta, dos versículos 1 ao 4. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Bem, antes de Pedro dizer alguma coisa direta para os presbíteros, para os líderes, nós temos estes nomes, presbítero. Hoje a gente coloca como pastor praticamente os 5 ministérios. Há pastores que são mestres, há pastores que são evangelistas, há pastores que são apóstolos, há pastores que são profetas e há pastores que são apenas pastores, pastores pastoreando. E aqui esta expressão presbítero, bispo, são expressões para a liderança da igreja, que hoje chamamos todos pastores, mas com funções bem específicas no corpo de Cristo. E ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Às vezes há pessoas que estão tomando o chamado ou um dom ministerial como um título para projeção. Então, aqueles que têm o chamado apostólico, têm o chamado apostólico, sendo chamados apóstolos ou não. Apóstolo é aquele que é enviado. Enviado, vai abrindo igrejas. Hoje nós os chamamos de missionários. Ele vai abrindo igrejas, ele tem este dom, esta bênção maravilhosa do Senhor de ir abrindo portas, de ir estabelecendo a igreja, as estruturas da igreja. E Pedro aqui, ele está dizendo: eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro ali estava na cruz. Pedro viu Jesus ser preso, Pedro viu Jesus ser flagelado, viu Jesus apanhando, viu Jesus sendo crucificado. Ele testemunhou o sofrimento do Senhor. Mas ele diz: e coparticipante da glória que há de ser revelada. Nunca temos sofrimento maior do que a glória que virá depois. E Pedro disse exatamente isso. Eu sou coparticipante, participo junto com os outros presbíteros, participo junto com a liderança da igreja, da glória que será revelada em Cristo. Nós o veremos sendo coroado, nós o veremos em toda a glória, em todo o seu resplendor. Nós o veremos. E ele diz para os presbíteros, para a liderança: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Olha o que Pedro está dizendo para a liderança da igreja: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Primeira palavra, pastorear. Pastorear é estar ali junto com as ovelhas,
é ter o cheiro de ovelha, é dormir junto com as ovelhas, é estar junto com as ovelhas quando elas estão pastando, levá-las às águas tranquilas, limpar o pasto para que elas não comam nada venenoso, mas a mostrar, ó, esse não pode, esse aqui pode, comam deste. Este é pastorear o rebanho. E ele disse, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não sendo obrigados, constrangidos a fazê-lo, mas por amor, mas obedecendo, mas colocando em prática o dom que o Senhor nos deu, não por constrangimento, mas espontaneamente. Não é recebendo um cutucão, vai, vamos, faz uma visita, liga, fale com fulano, abençoe, receba. Não por isto, constrangidos, mas espontaneamente, com amor, com alegria, de boa vontade. Ele diz aqui, como Deus quer, como Deus quer. Se Deus te chamou para liderar, Ele te capacitou. E Ele te capacita cada dia. Nós mesmos não somos capazes de fazer a obra de Deus. Nós mesmos não temos este amor que é necessário para cumprir o propósito dEle. Mas Ele nos capacita. Não de uma vez assim, nos enchendo, mas cada dia nos dando a porção. Cada dia nos capacitando com amor, com humildade, com compreensão, com bondade, com domínio próprio. Cada dia Ele vai nos capacitando. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, há pessoas que acham que abrir uma igreja é uma empresa, é um negócio lucrativo. E, infelizmente, esse espírito de mamon tem dominado no mundo cristão. Desde o início, nós vemos quando Pedro estava pregando a palavra, um homem chamado Simão, ele era mágico. Ele era um homem que ganhava dinheiro com os dons que ele tinha, com magia, ele encantava as pessoas com o seu trabalho. E ele viu quando Pedro pregou a palavra e, impondo as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas e tinham dons. Simão ficou maravilhado e ele ofereceu para Pedro dinheiro para comprar aquele dom. Ele disse, olha, eu dou o que você quiser, eu preciso deste dom, eu quero este dom, eu quero impor a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Eu estou maravilhado com isto. E Pedro chamou a atenção dele. O teu dinheiro seja para a tua perdição. Olha, não se compra as coisas de Deus. A obra de Deus não é para ganhar dinheiro. A obra de Deus não é para ser comprada. O poder de Deus não tem dinheiro para comprar, nem para vender. Temos ouvido tantas histórias tão terríveis de pessoas dominadas por mamon, dominadas pelo dinheiro, querendo fazer as coisas na igreja, na obra do Senhor. Mas elas são desmascaradas na sua ganância. Na história da igreja, quando nós lemos como que a igreja cristã entrou com o catolicismo no sentido de começar a colocar outras coisas além da Bíblia, a tradição além da Bíblia, os dogmas além da Bíblia, e como que para construir uma catedral cheia de ouro, então começaram a vender as indulgências. E Lutero se levanta contra isto. Vamos voltar à palavra, vamos voltar à Bíblia. Mas nos nossos dias temos visto pessoas também vendendo não indulgências, não o perdão, não a saída do inferno, mas comprando as bênçãos por dinheiro. Aqui a palavra de Deus nos diz que aquele que está na liderança não é por sorte da ganância, não é por dinheiro, não é a tal da simonia, né? Comprar as coisas de Deus. Não se compram as coisas de Deus. Mas de boa vontade deve ser feita a obra do Senhor. E ele traz outro alerta para os que estão na liderança.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Infelizmente, há pessoas que levam a igreja para um caminho de seita, começam a manipular as pessoas de tal forma a dominarem as suas vidas, dominarem o rebanho. A pessoa, tudo que ela vai fazer tem de pedir licença, tem de pedir autorização ao seu líder. Pessoas que são totalmente dominadas pelos seus líderes, manipuladas por eles. Isso aqui já existia no início da igreja. É o apóstolo Pedro que está trazendo esta orientação, dizendo, olha, não pastoreie o rebanho de Deus por sorte da ganância, por dinheiro, nem sendo manipuladores, dominadores. Existem até igrejas que seus pastores começaram bem, começaram pregando a palavra, mas de repente, até mesmo pensando em ajudar o rebanho, começaram a de tal forma dominar sobre as pessoas que, você tem de casar com fulano, não pode casar com Beltrano, você não pode fazer isso, você tem de vir aqui. Existem igrejas que até as pessoas venderam seus bens e foram morar todos juntos. Nós vimos lá no Jim Jones, lá na Goiânia, quando as pessoas vieram para morar ali, estar junto com ele como um dominador, como que aquela seita foi revelada, vieram para ver se era assim as coisas e todos foram obrigados, constrangidos, obrigados ao suicídio coletivo. Pedro está dizendo, não às lideranças, não à ganância, não à dominação, à manipulação do rebanho, mas ele diz, antes tornando-vos modelo. Quem está na liderança de uma célula, liderança de um coral, liderança de um ministério, liderança da igreja, liderança na família, deve ser modelo. Deve ser como Jesus, um modelo. E Pedro diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É isto mesmo. Nós temos de viver aqui pensando lá. Viver aqui, sabemos que muito em breve estaremos diante daquele que nos ama, aquele que nos confiou a sua igreja, nos confiou uma tarefa. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que sou um pecador, tenho vivido longe dos Teus caminhos, tenho vivido afastado de Ti, mas eu Te peço perdão e clamo a Ti, que o Senhor me perdoe, lave o meu coração, me santifique, me purifique e me dê um novo coração, um novo modo de pensar e de viver. Eis-me aqui em Tua presença. Senhor, que eu possa agradar o Senhor, que eu possa Te alegrar e fazer o que é bom e reto aos Teus olhos. Eu venho a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho. Toma minha vida, lava-me e usa-me. Amém. Pai, que cada pessoa que assiste a este programa, cada pessoa que ora conosco nesta hora, receba o toque do Teu Espírito Santo. Receba o Teu toque de cura, o Teu toque de paz, o Teu toque de libertação, o Teu toque de compreensão da Tua palavra, o Teu toque de restauração e vida, ressurreição do chamado. Abençoe cada um, visita cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.